sétimo ano da Escola Cultura Viva. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês estejam estudando bastante. Tenho visto muitos trabalhos bons sendo encaminhados aqui para a nossa aba. Espero que vocês continuem fazendo os nossos trabalhos, assistindo às nossas aulas, pois estamos dando continuidade aos nossos conteúdos relacionados ao nosso livro didático, tá bom? Então, espero que vocês estejam bem atentos a tudo que nós estamos falando, que vocês estejam atentos aos exercícios que estamos colocando, porque são através deles que nós podemos estar avaliando vocês. Olha, hoje eu vou continuar o nosso conteúdo do capítulo 5, que fala sobre população brasileira e seus movimentos, ok? Então, olha só, na aula passada nós vimos aí uma breve introdução, é um assunto um pouco amplo, tá? E hoje eu vou trabalhar especificamente com essa movimentação da população brasileira, porque na semana passada foi uma introdução, né? Vamos dizer que foi uma fase introdutória. Então, se você quiser acompanhar no seu livro, é a página 11, o subtítulo é Movimentação da População Brasileira. Vamos trabalhar? É muito comum um grupo de pessoas, isso acontece todos os dias, todos os anos, eles se desloquem de uma cidade para outra, se desloquem de um estado para o outro, ou até mesmo de um país para o outro. Normalmente isso acontece porque essas pessoas conseguiram arrumar um emprego, ou mesmo foram estudar fora, e nós damos o nome a esses movimentos, a esse tipo de movimentos pendulares. Por quê? Porque, na verdade, eles acabam lembrando o tipo de balanço que o pêndulo de um relógio faz, né? Vai e vem. Então, essa nomenclatura se dá devido a esse movimento de pessoas muito rápido. No entanto, eu terei também movimentos de pessoas que irão durar mais tempo. Aí sim, eu chamarei de migração, né? Principalmente quando eu trabalho com a questão de estrangeiros chegando no Brasil para poder trabalhar e aqui estabelecem residência permanente. É só para recordar, na aula passada eu expliquei que qualquer tipo de movimento populacional é chamado de migração, ok? Agora, quando as pessoas chegam, é imigração, com a letra I. Quando as pessoas saem de um país para ir morar ou trabalhar ou estudar em outro país e isso vai ser por um longo período, eu vou chamar de emigração, com a letra E, tá bom? Então é só para a gente recordar isso aí para ficar bem entendido. O livro, ele cita aí o exemplo de um japonês, né? Para os que ficaram no Japão, esse japonês que veio morar, que veio trabalhar aqui no Brasil, ele é um emigrante, porque ele saiu. Para nós que recebemos esse japonês, ele é um imigrante, porque ele entrou no Brasil. Ele veio de outra nacionalidade e veio morar aqui no Brasil. Espero que vocês tenham entendido esse exemplo. E outra coisa que não pode deixar de ser falado é que eu tenho as migrações internas, muitas vezes as pessoas andando dentro do próprio país, né? Vão se mudando, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, mas surgiu uma oportunidade de eu trabalhar lá em São Paulo, então essa pessoa acabou migrando, né, para, no caso, São Paulo, e ele não saiu, né, de dentro do país. Então também eu posso chamar aí de migração. No entanto, as pessoas que saíram, por exemplo, do Brasil e foram morar até mesmo no país vizinho, foram morar na Argentina, né, ou foram morar na Venezuela, tá? Aí sim, ou vice-versa, né, eles também podem estar chegando aqui para morar no Brasil, eu vou chamar de
migração externa ou migração internacional, tá? Na verdade, gente, é melhor que a gente trabalhe com os outros termos que eu acho menos complicado essa situação. Muitas vezes, as migrações elas podem ocorrer de forma forçada ou de forma espontânea. Vamos dar um exemplo de forma forçada. Olha, a própria escravidão no Brasil no passado foi uma migração forçada. Então, eles foram obrigados, foram vendidos, foram trazidos para dentro do Brasil, foram obrigados a trabalhar, então mudaram de país de uma forma totalmente forçada. Outro tipo de exemplo de migração forçada é quando eu tenho, por exemplo, uma guerra, um desastre natural em algum país e as pessoas se unem e acabam vindo de uma forma, né, mesmo deixando a sua pátria que tanto ama, acabam procurando um lugar mais calmo, um lugar para se abrigar, um lugar para se proteger. Nesse caso, então, eu tenho o que eu chamo de migração forçada. As pessoas não saíram de um lugar para o outro porque queriam, saíram para se proteger ou, no caso dos escravos, foram obrigados mesmo, tá? Mas eu tenho também o chamado migração espontânea, que eu até falei há pouco, né? Se você tem, por exemplo, uma oferta de emprego, primeiro eu falei de uma cidade para outra, né? Agora eu posso até falar de um país para o outro. Às vezes tem algo no Brasil que não te agrada, que você acha que aqui você não vai conseguir nada, você às vezes procura emprego, não tem um emprego legal e aparece uma oportunidade de você trabalhar num país, até mesmo um país desenvolvido, aí desenvolvido, desculpa. E aí o que você faz? Você acaba fazendo a sua migração externa, né? A sua migração espontânea. Você se muda para outro país, ou pode acontecer ao contrário também, né? Outras pessoas de outros países se mudarem para dentro do Brasil porque recebeu aqui uma oferta de trabalho. E, na verdade, é espontâneo porque ninguém está obrigando eles a virem e nem nos obrigando a ir. Na verdade, é uma oportunidade. Eu vou por livre e espontânea vontade. Por isso que se chama migração espontânea. Quando eu falo sobre imigração no Brasil, quando eu trabalho com a chegada de povos dentro do Brasil, eu tenho que me remeter ainda ao Brasil colônia, né? Quando a gente teve aqui a nossa descoberta, né? Entre aspas, pelos portugueses. Esses povos já chegaram aqui, acabaram se misturando com indígenas, mais tarde trouxeram, como eu disse, né? O povo africano para dentro do Brasil. Já em meados do século XIX, com o fim da escravidão, muitos asiáticos também foram convidados a virem morar no Brasil, até mesmo para poder aproveitar a mão de obra que era aberta a todos. Claro que não era tudo aquilo que se falava, aquilo que se fazia propaganda, tanto na Europa, quanto na África, quanto na Ásia, não se fazia, não se tinha, na verdade, toda aquela oferta de benefícios que era pregado lá fora, fazendo com que esses emigrantes, né, chegassem aqui, saíssem de lá e chegassem aqui como imigrantes dentro do Brasil. Até porque, em caráter de falta de alimento, em questão de conflitos, guerras que esses povos estavam sofrendo nos países europeus, na Ásia, era muito mais fácil virem para dentro do Brasil, porque pelo menos uma coisa eles teriam, né? O alimento eles teriam em abundância e teriam também paz. Mesmo que tivessem que deixar tudo para trás, aqui eles encontraram isso. Gente, por que eu estou falando sobre essa imigração, né, do Brasil, do início aí da nossa colonização, do início da nossa formação? Porque, na verdade, resumindo tudo aí, a gente tem a miscigenação, né, a mistura de todos esses povos que foram chegando no Brasil e criando o que a gente chamaria de raça, né, todas essas características que nós brasileiros temos. Sem falar que a importância que os europeus e os asiáticos
tiveram em relação à agropecuária foi muito grande. Eles nos ensinaram muitas coisas, né? Muitas técnicas que nós temos foram trazidas por eles ainda na época que eles chegaram aqui no Brasil. Mais tarde, com o passar do tempo, com o desenvolvimento da tecnologia, é claro, né, que essas técnicas elas foram se alterando. É claro que os povos, né, nós começamos a ter também contribuições dos africanos, começamos a ter contribuições dos indígenas, né, com as próprias técnicas que eles tinham aqui. Bom, com o passar do tempo, isso tudo foi se alterando. O que eu quero chamar a atenção agora é sobre as características de cada povo que chegou aqui no Brasil. Tá? Eu vou estar falando um pouquinho sobre cada característica dessa. Em relação aos africanos, estima-se que em torno do século XVI até o século XIX, em torno de aproximadamente 4 milhões de africanos foram trazidos para dentro do Brasil, mas, como eu disse, né, por uma migração forçada, foram trazidos para serem escravos. Eu não defino cada região da África, porque na verdade a gente até tem, tá? Mas ainda não é o nosso estudo, né? Nós não estamos estudando especificamente a África, estamos estudando as pessoas que vieram da África. Então eu tenho os bantos, os sudaneses, eu tenho vários povos que chegaram aqui no Brasil, na verdade falavam línguas diferentes, tinham dialetos diferentes, não se comunicavam muito bem entre si. Depois eles tiveram que acabar se adaptando à mesma língua ou ao próprio português, ou criaram um dialeto próprio entre eles. Tá? Mas o que interessa é que, após a criação de algumas leis, né, que proibiram o tráfico de escravos, principalmente Angola, Moçambique, esses escravos começaram a chegar aqui no Rio de Janeiro e também em Recife. Muitos também foram levados para a Bahia, trazidos do local onde atualmente é o país que se chama Nigéria. Esses africanos, eles sofreram maus tratos, foram obrigados a ter um trabalho forçado, faziam tudo que não queriam fazer, foram ignorados pela sua religião, pela sua postura como cidadão, como ser humano. Então, foi uma situação muito precária, foi uma situação de maus tratos mesmo, tá? Mas, de qualquer forma, não querendo, na verdade, justificar nada disso, mas a gente tem um lado positivo, porque eles nos ensinaram muitas técnicas com a cana-de-açúcar, no caso da lavoura, dos engenhos, nos ensinaram também muito a respeito de minas, tá? Na questão da urbanização, eles contribuíram muito com a questão da construção, da manufatura, com a questão também do comércio, né? Lembrem que quando eles foram abolidos, muitos africanos foram para as ruas vender os seus produtos. Eles não perderam o fim da meada, eles se viraram, tá, gente? Então isso é muito importante a gente frisar, que nós temos sim uma contribuição muito grande dos africanos dentro do Brasil. Em relação ao grupo de alemães que também vieram para o Brasil, que também é um povo europeu e que chegou aqui para contribuir também com a formação da nossa cultura, com a formação do nosso povo, ocorreu aproximadamente em 1824. Mas há um registro, de acordo com o nosso IBGE aí, e de acordo com estudos, que a maior concentração de alemães realmente se deu entre 1848 até 1933. Os alemães, eles acabaram se instalando numa região mais fria, até por estarem acostumados com o frio, então eles foram se concentrando a sua maior parte na região sul do nosso país.
contribuíram em relação à economia muito com o artesanato, contribuíram também com a agricultura e também com a criação de animais, né? Nós temos inclusive um fato interessante em relação a São Paulo, que não fica no sul, fica no sudeste, mas a gente teve uma grande concentração de alemães naquela região, nos ajudando inclusive com o plantio e a colheita do café. Tá? Então isso aí é uma atividade muito importante quando se fala de atividade econômica, até porque o café ele foi um produto que tem uma relevância muito grande em relação à construção econômica do nosso país. Em relação ao meio urbano, eu terei então alemães que serão artesãos, eu terei alemães professores, comerciantes, eu terei também muitos alemães voltados para a religião, seu ofício como padres, né, ou como autoridades eclesiásticas. Quando eu falo sobre espanhóis, eu já não tenho muita novidade, até porque a presença dos espanhóis dentro do Brasil ela foi permanente desde o momento que assinaram o Tratado de Tordesilhas. Mas eu vou ter uma concentração maior mesmo de espanhóis a partir do século XIX. Eles, no meio rural, eu posso dar destaque a eles com o plantio, né, e o cultivo da banana, também do café. E em relação ao meio urbano, eu terei então os comerciantes, né? Os espanhóis se voltaram mais para o meio do comércio. Em relação ao grupo de portugueses, claro, né? Se foram eles os descobridores do Brasil, eles estiveram presentes aqui desde o início, de 1500 até 1530, fazendo toda aquela devastação em relação ao pau-brasil. Posteriormente, quando o Brasil se tornou colônia de Portugal, eles começaram a desenvolver toda a parte de monocultura de acordo com aquilo que lhes interessavam vender para o mercado externo. Então, depois do pau-brasil, a cana-de-açúcar. Depois da cana-de-açúcar, a descoberta do ouro, né? Então a gente teve muita questão de Minas, né? Vamos dizer assim. Na verdade, entre o século XVI e o século XVII, aqui no Brasil, Portugal havia dado uma ordem que a maioria das pessoas viessem para o Brasil para povoar o Brasil. E posterior à mineração, eu vou ter muitos brasileiros, né, já voltados aí em relação ao plantio, né, à colheita do café, e eu tenho aí os portugueses comandando essa situação também. Mas eu tenho a maior chegada de número de portugueses dentro do Brasil entre 1881 até 1967. Outro grupo que chegou junto com os portugueses e que foi o maior grupo que chegou no Brasil foram os italianos. No primeiro momento, eles foram trabalhar com o plantio do café. O que mais se via, na verdade, eram italianos largando a sua terra, vindo para o Brasil e chegavam aqui e já iam diretamente para o plantio do café. Eles tinham uma experiência com essa questão do café. E São Paulo, né, será o local que irá se destacar em relação ao cultivo desse produto. Em relação aos estados da região sul e também em relação ao Espírito Santo, esses italianos, eles chegaram também em grande concentração, mas a gente tem que lembrar que os alemães já estavam ali dominando, principalmente a região sul, os alemães já estavam dominando aquela área. Então eles foram orientados, né, não teve nenhum tipo de guerra, né, gente, mas eles foram orientados a irem para terras aonde não tinha ninguém ainda morando, aonde não tinha ninguém, no caso, trabalhando nessas terras, né, fazendo com que essas terras produzissem. No Rio Grande do Sul, a chegada dos italianos foi tão intensa que eles acabaram se misturando ali aos portugueses e começaram a produzir a uva, começaram a plantar a uva. E da uva eles começaram a produzir o vinho.
e essa população acabaram formando ali 3 cidades muito importantes. No caso, Garibaldi, né, Caxias do Sul e Bento Gonçalves. Mais tarde, a gente tem a saída desses italianos do meio rural, vindo para o meio urbano, vindo para as cidades, e eles aí acabam encontrando emprego, né, nas indústrias, então oferecendo a sua mão de obra, e também a questão do comércio, tá bom? Então, assim, essa aí é um breve histórico sobre a chegada dos italianos dentro do Brasil. Olha, gente, eu ainda tenho um outro povo para poder falar da chegada deles aqui no Brasil, que são os japoneses. Para encerrar o capítulo, eu também tenho que falar sobre a questão do êxodo rural, que está aqui no livro de vocês, e também falar um pouquinho sobre os fluxos migratórios do Brasil. Só que eu deixarei esse conteúdo porque o nosso vídeo ele já está um pouquinho extenso, tá? E normalmente vídeos extensos não prende a atenção de vocês, então ficará para a nossa próxima aula. Sem valer ponto, não está valendo ponto, é apenas por uma questão de fixação do conteúdo. Eu quero pedir a vocês que façam as atividades da página 12, tá? Gente, não está valendo ponto. Então, obviamente, aonde está essa aba, onde está essa aula de hoje, não terá nenhum valor. Não precisa me enviar, tá? É só mesmo fazer para que o seu livro fique completo, para que você entenda melhor o assunto, tá bom? Olha, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham aproveitado bastante essa aula de hoje e espero que, caso surja alguma dúvida, você me mande perguntas ou você pode mandar um áudio através do WhatsApp, não tem problema também não, tá, gente? Tem muita gente que fica só ali no Google Sala de Aula, mas eu estou atendendo o WhatsApp também, tá bom? Um grande abraço, como sempre, fiquem com Deus, estou com saudades. Até a nossa próxima aula. Tchau!